Você tomaria água parada? Essa água mesmo que veio na sua mente. O que que vem quando a gente pensa em água parada? A gente pensa numa água que começa a apodrecer, que pode ter cheiro, água parada dá mosquito, dá bicho. A gente não tem vontade de tomar água parada. Mas e se eu te disser que você está tomando água parada sem perceber? Então, se você quiser saber sobre este assunto e como ele está impactando negativamente no seu corpo, na verdade, o seu corpo ele só está refletindo para que você tome atitude para mudar as suas emoções. E se você quiser saber mais, é só ficar no vídeo. Eu sou Dani Rodrigues, eu sou terapeuta holointegrativa e esteticista naturalista. Tenho outras formações, diversas terapias, sou arquiteta e me especializei, sou apaixonada em cuidar de mulheres, do feminino. Eu estou falando da água parada porque muitas de nós temos a famosa celulite que nos incomoda tanto, muitas vezes associada à retenção de líquido, à gordurinha localizada. Mas você já parou para pensar o quanto ela pode ter um impacto na sua vida que esteja vindo das suas emoções? Quando a gente fala de água parada, a gente fala de má água. É uma água que não é boa, né? Pois bem, se você tem celulite, se você tem retenção de líquido, o seu corpo está dizendo que você está com água parada no seu corpo. E você já percebeu, e eu percebia muito em consultório, na estética, o quanto muitas vezes um tratamento estético ele não tem o resultado que a gente espera, porque a gente está tratando somente fora, a gente não está tratando a raiz do problema. O que ocasionou a nossa celulite? A celulite ela é uma inflamação do tecido conjuntivo. E quando a gente fala de inflamação, a gente está falando de raiva, de mágoa, de ressentimento, de tristeza. E é isso que o nosso corpo está dizendo. Geralmente está onde? Nas nossas pernas. Por quê? Porque a gente não está conseguindo fluir, caminhar na vida como a gente gostaria. E o que está nos prendendo? Essas emoções de raiva, de falta de leveza. É como se fosse uma autopunição do nosso corpo. E tudo isso eu tô falando de forma inconsciente que acontece. E aí, quais são as atitudes que devemos tomar quando a gente tá lidando com essas emoções? Primeiro, olhar para essas emoções, para essas mágoas, para tudo que já passou, essa água parada, essa emoção parada, e decidir soltá-las, deixar onde elas tiveram que ficar lá no passado, não carregar mais isso com a gente, não estar retendo aqui no nosso corpo. Outra situação é nos movimentar. A nossa vida muitas vezes está sem movimento. E quando eu falo sobre movimentar, não pense só, nossa, tem que fazer academia. Não, busque um movimento que te gere prazer. Isso é extremamente importante, porque na minha jornada, quando eu tinha fibromialgia, depressão, estava acima do peso, nessa jornada eu identifiquei que se eu não fizesse o exercício, a alimentação, trazendo prazer para minha vida, muitas vezes eu desistia, eu parava. Então, o que você gosta de fazer para se movimentar? Dançar, caminhar. Escolha uma atividade que gere movimento, que você mande um recado de forma inconsciente através do seu corpo, que a partir de agora você escolheu movimentar. E quando a gente fala de movimento, vocês estão ouvindo aqui no fundo a minha fonte, a gente fala de fluidez. E a gente quer que a água parada vá embora, que ela flua na nossa vida. Então a gente começa o quê? Tomar mais água. Quanto mais água eu vou colocar para dentro, mais água vai sair. Então essa água não vai ficar parada, ela vai andar. E isso é fato. Então a gente tem que beber água, afinal somos mais de 80% do nosso corpo água, então não vamos deixar essa água parada. Mesmo porque quando a gente não está bebendo água, o nosso corpo, ele precisando da água para funcionar os órgãos, ele começa a pegar a água parada do nosso corpo para ir utilizando para os órgãos vitais. Por isso que eu falo, você deve estar bebendo água parada e nem está percebendo. Mas é claro,
quando tomamos apenas atitudes externas de nos movimentar, de beber água, de começar a se alimentar com alimentos menos inflamatórios, a gente pode estar já trazendo um benefício visível para o nosso corpo. Mas se a gente não tratar a raiz, que é a mágoa, liberar as emoções, buscar viver uma vida com alegria, com paz, com leveza. Uma pessoa leve, o corpo dela vai refletir naturalmente que ela não está mais segurando nada. Então, faça uma avaliação de quem é você, do que você gosta, quais são as águas que você tem carregado aí. Se você tem sentido muita raiva, talvez do seu passado, talvez de algumas pessoas, canalize essa raiva para algo que te impulsione a ir para frente e que não te faça ficar parada, presa no passado, que não mantenha essa água parada, que você use isso como um impulsionamento para crescer, para melhorar. Não foque na mágoa, na raiva, porque isso vai te manter presa, represando tudo isso no seu organismo. Então, vamos desintoxicar o nosso organismo, começando com as emoções, com os movimentos, com a alimentação e com a água. E claro, quando eu falo de movimento, não é só você buscar dança. De repente, se você pode fazer uma drenagem, você deve fazer uma drenagem. Além de super relaxante, ela é muito eficiente para trabalhar a drenagem de líquidos do nosso corpo, né? Drenar é mandar fora. Então, se você não consegue fazer, não tem tempo ou financeiramente não consegue estar procurando um esteticista para fazer uma drenagem, você mesma pode fazer movimentos onde você tem retenção de líquidos e celulite no banho. Faça movimentos de, sabe, mandar embora. Só movimente, por exemplo, pega a sua coxa, faça movimentos como se você estivesse falando assim, ó, esse líquido vai sair do meu corpo, ele tem que sair. Porque eu estou liberando mágoas, eu estou liberando ressentimentos, eu estou liberando raiva. Eu escolho, a partir deste momento, liberar. E faça todos os dias um exercício diário do que você tem retido e que não é bom. Seja emoção, seja alimento que está te intoxicando. Opte por, a partir de hoje, escolher não se intoxicar mais, não se punir mais por conta dessas emoções não resolvidas. E se você não está conseguindo fazer esse processo sozinha, aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, tem alguns links. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com a amiga. Eu tenho bastante programas onde a gente pode estar trabalhando tanto as emoções, quanto o corpo, quanto o espiritual, que é tão importante. A gente trabalhar corpo, mente e espírito. Aí a gente vai encontrar exatamente o resultado que a gente deseja. E aí eu te falo isso com convicção, porque isso realmente é uma experiência vivida por mim. Eu tinha celulite, eu estava 17 quilos acima do meu peso, tenho 3 filhos, tinha depressão, fibromialgia e essas coisas, quando eu fui liberando, o meu corpo mesmo foi rejuvenescendo, emagrecendo, fortalecendo, simplesmente por eu tomar essas pequenas atitudes que muitas vezes são óbvias, mas que ou nós ignoramos, ou nós não temos um mentor, um terapeuta, alguém para estar nos auxiliando nessa jornada. E se você precisar, estarei aqui para te auxiliar nessa jornada. Um beijo!